Vamos lá, pessoal, vamos retomar aí de onde nós paramos, né? Voltando um pouquinho. A gente encerrou nossa aula passada, a gente falou de princípios, né? E em seguida passou a tratar dessa questão da identificação do perfil genético, que está no artigo 9º da Lei 7.210 de 84, né, que é a LEP, e fazendo a observação que ela não tem, que essa identificação do perfil genético não tem relação com a própria classificação, que a classificação estaria dentro do princípio da individualização da pena, certo? Então, na verdade, trata aí a lei de execução penal de uma nova hipótese de identificação criminal. E aí a gente falou também que existe uma série de pessoas, né, de doutrinadores relevantes que contestam a constitucionalidade desse dispositivo. Mas, como a gente bem observou, a gente tem essa obrigação do apenado de fornecer o material genético, mas ele não está obrigado, né? Então, isso quer dizer que, se ele não cumpre essa obrigação, né, a própria alteração que foi feita aí no artigo 9º, um dos seus incisos, que eu não lembro qual é o inciso, mas um dos últimos incisos do artigo 9º-A, traz a negativa do fornecimento de material genético como falta grave. Então, se é falta grave, está sujeito à sanção disciplinar. Obviamente, né, como a gente vai ver mais na frente, em relação a questões de sanções disciplinares no âmbito da execução penal, não tem o condão de agravar a pena, né? Então, traz reflexos em benefícios que, porventura, o apenado possa ter, como, por exemplo, progressão de regime, liberdade condicional, direito à remissão, né? Então, afeta alguns desses benefícios que o apenado conquista durante a execução da pena. Dando sequência, a gente continuou vendo a questão dos princípios, né? Viu o princípio da jurisdicionalidade, né? Então, mais na frente tem um slide que fala da atividade, e a gente já comentou isso por diversas vezes, que é uma atividade essencialmente jurisdicional, apesar de ser uma atividade mista, né? Tem atividades que são executadas pelo executivo, né? Na figura daquele que administra o estabelecimento prisional, mas tudo pode ser judicializado, né? Então, eventuais desvios na execução que são cometidos pelo diretor do estabelecimento prisional poderão ser suscitados nas varas de execução penal que cuidam daquele estabelecimento prisional. Ainda vimos, em relação a princípio, a questão da ressocialização. Então, tem vários dispositivos na LEP que trata da assistência. Então, nós vamos ver ainda um capítulo só sobre assistência, e a gente vai ver o que é assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, educacional, social, religiosa. E uma observação que se faz importante é acerca da assistência social, porque é o único ponto na LEP em que a vítima é tratada, né? Então, o serviço de assistência social, ele ampara não só o detento, mas também, quando necessário, a família dele, a família do internado, né? Porque aqui a lei de execução penal trata também daqueles que cumprem medida de segurança, e o único ponto em que traz um amparo à vítima é no artigo 23, que, no que tange à incumbência do serviço de assistência social.
Vimos também que a execução penal, ela obedece o devido processo legal, então, mesmo nos procedimentos administrativos, né, é garantido o contraditório e ampla defesa. Então, por exemplo, se há um procedimento administrativo que vai culminar com a sanção administrativa por cometimento de uma falta, seja ela leve, média ou grave, deve ser possibilitado ao detento a ampla defesa, o contraditório, certo? Porque a execução da pena obedece ao princípio devido processo legal. E, por fim, né, dos princípios, a questão da humanidade e humanização das penas. Então, a gente pode até fazer referência ao artigo 5º da Constituição Federal, que traz vedações a alguns tipos de pena, né, como penas de castigos corporais, né, penas de caráter perpétuo, apesar da gente saber que no estado em que se encontra o nosso sistema prisional, é de difícil a aplicação, né, e a obediência a esse princípio de humanidade e humanização das penas, né, já visto que a condição em que os detentos são colocados, né, eles são submetidos a condições que ultrapassam até, né, a pena que é aplicada a eles, né? Então, é uma situação muito complicada, essa situação do nosso sistema prisional. Como a gente já tinha comentado antes, né? Então, só para ressaltar sempre que a natureza jurídica da execução da pena é primordialmente jurisdicional, então, apesar de ter atividades que são exercidas pela administração, né, no âmbito do poder executivo, né? Então, as penitenciárias, as casas de albergado nos locais onde tem, os ambientes prisionais que são destinados a cumprimento de pena em regime semiaberto, nos locais onde tem também, né, porque aqui nem isso a gente tem, são administrados pelo Poder Executivo, né, no caso do Estado, pela Secretaria de Justiça, né, e é encarregado um diretor para esse estabelecimento. Então, tem essa natureza mista, mas primordialmente teria a natureza jurisdicional. Tendo essa finalidade, né, a efetiva pretensão punitiva do Estado, essa pretensão punitiva, né, o jus puniendi, que é monopólio do Estado, né? Então, a gente aprende isso desde lá do processo penal, que essa atividade é exercida em monopólio pelo Estado. A gente ainda viu a questão da justificativa, né, do direito penitenciário ou direito da execução penal, né? Direito penitenciário, como chama a Constituição Federal, e direito da execução penal, como chama a exposição de motivos da Lei 7.210. Então, ela é autônoma, é um direito, é um ramo do direito autônomo, não se confunde como fase processual, e aí a gente traz aqui as 3 justificativas. Primeiro, que o próprio legislador, certo, teve essa vontade, né, ao elaborar um diploma autônomo, independente, né, fora, apartado do processo penal, ele teve essa vontade e chama, né, esse ramo do direito de direito da execução penal, certo? Já na Constituição Federal, a gente vê que é um direito também, um ramo do direito autônomo, se a gente olhar a competência legislativa, pois a competência legislativa para legislar sobre direito penal e processo penal, ela é privativo da União, essa competência, né? Então, somente o Congresso Nacional pode legislar. Enquanto que sobre o direito penitenciário, né? E aí
a gente vê uma pequena mudança na nomenclatura que o Constituinte de 88 utilizou, né, diferente do legislador de 84, né, que chama de direito penitenciário. E essa competência legislativa ela é concorrente. Então, pertence à União e Estados. E um exemplo que eu posso dar a vocês do que compete aos estados é determinar o que vem a ser falta leve e média. Então, vocês encontram isso nos estatutos dos ambientes prisionais e ficando o que é falta grave dentro da lei federal, que é a Lei 7.210. E, por fim, como justificativa, por ser um ramo do direito autônomo, a gente tem aí uma legislação apartada, né? Nós não temos a execução penal como parte do nosso Código de Processo Penal, né? Nós temos uma lei totalmente independente que vai regular o cumprimento das penas, né, das sanções penais, né? No que se refere a penas privativas de liberdade e a medida de segurança, bem como pena pecuniária, e penas restritivas de direito. Pessoal, atenção, certo? Atenção para uma modificação que foi feita no Código de Processo Penal, pelo pacote anticrime, né? Deem uma lida no que é acordo de não persecução penal, que está no Código de Processo Penal, ok? Porque o acordo de não persecução penal, que ele é realizado somente entre o Ministério Público e aquele que é acusado, né? Então, o acordo o Ministério Público não denuncia, mas aquele que é acusado é submetido a algumas condições, né? E uma dessas condições, aliás, duas condições, passaram a ser competência do juiz da execução, certo? Então, quando o acordo, certo, impuser prestação de serviço à comunidade, olha só, eu não estou falando de pena privativa, restritiva de direito. Estou falando de um acordo de não persecução criminal feito entre o Ministério Público e o acusado, certo? E aí a condição imposta pelo Ministério Público é que ele preste serviço à comunidade. Esse acordo é homologado e depois de homologado, esse acordo é encaminhado, é devolvido ao Ministério Público para ele encaminhar ao juízo da execução. Porque quem vai fiscalizar a execução é o juiz da execução penal. Então, é mais uma atribuição do juiz da execução, além do acompanhamento do cumprimento das penas e medidas de segurança, certo? Aqui, no caso de acordo de não persecução criminal, não é pena. Se assemelha, né? Certo? Parece com uma pena restritiva de direito. A mesma coisa vai ocorrer quando esse acordo de não persecução penal impuser como condição pagamento de multa, certo? Então, vai incumbir também ao juiz da execução penal, né? O acordo, depois de homologado, vai para o juiz da execução penal para que seja verificado o cumprimento desse acordo. Então, isso é importante salientar, né? Porque isso, e eu deixei passar, eu peço até desculpa, naquele conceito, né? O conceito da execução penal. Porque hoje em dia, a atividade do juiz da execução foi ampliada para além, certo, das situações de sentença penal condenatória, no caso de pena, ou absolutória imprópria, no caso de medida de segurança. Então, ele tem atribuições, e além, é claro, que já tinha de fiscalizar o cumprimento
prisões cautelares, né? Então, o preso provisório também fica sob a responsabilidade do juiz da execução penal. Mas nós não estamos falando nem de medida cautelar agora, nem de pena, nem de medida de segurança. Nós estamos falando de algo que é imposto como condição a um acusado sem sequer ter havido um processo, certo? Então, na verdade, só para complementar, esse acordo é feito entre o acusado e o Ministério Público, sem intervenção do Judiciário, e quando ele é levado para ser homologado pelo Judiciário, a única coisa que o juiz vai verificar é se a condição imposta pelo Ministério Público é compatível, certo, com o fato, né, supostamente praticado pelo acusado, né, se há proporcionalidade e se há legalidade, porque as condições impostas, elas estão lá previstas no Código de Processo Penal, mas elas estão previstas em rol exemplificativo, né? Então, o Ministério Público pode criar condições. Então, óbvio que aí precisa ser homologado e precisa que o juiz verifique a proporcionalidade, né, da aplicação dessa condição e a legalidade. Então, surge aí, a partir do pacote anticrime, mais essa atribuição do juiz da execução. Tranquilo? Então, só dei uma lidinha lá na redação desse acordo de não persecução criminal que está no Código de Processo Penal, que vocês vão verificar tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. Vamos lá, seguir em frente. Então, a gente já chegou à conclusão que nós estamos diante de um direito autônomo, né? Então, aqueles que preferirem chamar de direito da execução penal, ou outros, né, se quiserem se vincular à nomenclatura utilizada pelo Constituinte, direito penitenciário. Né? Os próprios cursos de direito, né, eles erram, né, quando chamam essa disciplina de processo penal 3, né? Então, não é processo penal, né, na verdade. A relação processual já se esgotou, né? Vamos lá. Como eu disse, pessoal, além da questão da aplicação de pena, das penas, medidas de segurança, as penas no que diz respeito às privativas de liberdade, restritiva de direito pecuniário, nós temos também aí, como competência do juiz da execução penal, a execução das medidas cautelares, né? Então, isso a gente viu já na aula anterior. Então, quando é aplicado uma prisão preventiva, por exemplo, né, então ele fica sob a competência para verificar o cumprimento dessa prisão também é do juiz da execução. Obviamente porque, né, essa pessoa é recolhida a um estabelecimento prisional, né, e o juiz, como responsável, né, desse estabelecimento, deve ficar também responsável por verificar o cumprimento dessas prisões cautelares. Eu acho que a última coisa que a gente viu na nossa aula anterior foi essa questão da jurisdição ordinária e jurisdição especial. Então, para a gente ter a jurisdição especial, a depender do crime que é praticado, né? Eu acho que eu dei até o exemplo do crime de moeda falsa, né? O artigo 289 do Código Penal, que a competência é da Justiça Federal, certo? Tráfico internacional de drogas, da Justiça Federal, tanto para investigar é da Polícia Federal, como para processar e julgar é da Justiça Federal. Ocorre que não, o que determina, né, a competência do juiz da execução não é o crime praticado,
mas o local onde a pessoa está recolhida. Então, mesmo que a pessoa tenha praticado um crime comum, que tenha sido julgado pela justiça estadual, né, por exemplo, um assalto, um homicídio, se ele for... o que ocorreu agora há pouco tempo aqui no estado do Ceará, que os líderes de facções criminosas foram transferidos para presídios federais, né? Então, eles praticaram crimes comuns, foram julgados pela justiça estadual, mas agora eles estão sob a tutela, né, de um juiz de execução, um juiz federal. E a mesma coisa é o inverso, né? Então, aquele que pratica um crime de competência da Justiça Federal ou outra justiça especial, né, como é a Justiça Militar ou eleitoral, certo? Se ele é recolhido a um presídio estadual, certo? A competência de resolver, né, eventuais problemas que surjam durante a execução penal seria desse juiz estadual, certo? Então, é o local onde a pessoa está recolhida que determina quem é o juiz da execução, e não a espécie, a modalidade do crime praticado, certo? Então, que isso fique bem claro, inclusive isso é sumulado pelo STJ, como está aí na tela de vocês, a súmula 192, né, que compete aos juízes das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Exatamente isso que eu acabei de comentar. Então, o que vai determinar a competência do juiz da execução é o estabelecimento e não o crime praticado. Ainda, pessoal, sobre a questão de princípios, né, que a gente viu dispositivos que estão elencados na Lei de Execução Penal, e aí eu vou tranquilizar vocês. Durante o nosso curso aqui, a gente vai, durante as aulas, ver tanto a LEP, a Lei de Execução Penal, a 7.210 de 84, como vai ver Lei de Execução Penal, como vai ver tratados internacionais, né? Porque tudo isso fundamenta, por exemplo, princípios que são norteadores da execução da pena. Então, nós vamos ver, vocês vão ter acesso ao material, já têm acesso ao material, mas quando vocês forem cobrados nas avaliações, eu vou ser bem bonzinho, né? As avaliações vão tratar especificamente do que traz a Lei 7.210, certo? Porque a legislação estadual e os tratados internacionais, eles orientam, às vezes, a elaboração... Aliás, os tratados internacionais orientam a elaboração de leis. E a maioria das normas estaduais acerca da execução da pena, elas são muito repetitivas em relação à Lei 7.210, certo? Salvo algumas coisas bem específicas, como, por exemplo, a previsão de faltas disciplinares, né? Porque, enquanto a LEP tem somente as faltas graves, no artigo 50, são as legislações estaduais que contêm as faltas médias e leves, certo? Então, vocês vão ser apresentados a essa legislação, embora eu não vá cobrar isso de vocês. E aí, um exemplo que nós temos aqui, e a gente vai verificar, a questão de aplicação de princípios, a começar aí pelas regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil, que é a resolução número 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o CNPCP. O CNPCP, pessoal, a gente vai ver mais na frente, ele é um órgão da execução penal, certo? E ele, nessa resolução, no artigo 61 dessas regras mínimas, ele traz como deve ser tratado o preso provisório, certo?
Então, acabei de falar que o preso provisório ficará sob a tutela, né, do juiz da execução penal, que é corregedor do estabelecimento prisional, mas há umas regras mínimas para o tratamento. Então, aí eu gosto sempre de fazer essa observação. Pelo menos deveriam ser, né, pessoal? Então, muitas coisas a gente vê que de cara é algo meio utópico, certo? Então, quando eu trago os números do estado do Ceará, em que 62% da população carcerária que está ocupando nossos sistemas prisionais é de preso provisório, e que nós não temos estabelecimento prisional no estado do Ceará para cumprimento de pena nem no semiaberto, nem no aberto. Então, o estabelecimento é único e apenas dizem assim, ó, esse bloco aqui é fechado, esse aqui é semiaberto. É tipo prisão especial, né, cautelar para quem tem curso superior, né? É a mesma cela, o delegado só bota um papel, uma folha de papel A4 escrito de caneta, cela especial, ele prega na cela e diz que não, tá tudo bem, tá, tô cumprindo a lei, certo? Mas é mais ou menos assim, uma coisa só de faz de conta. Então, a primeira regra mínima que deve ser observada na questão do preso provisório seria a separação dos presos provisórios dos condenados, certo? Segundo, e olha que o CNPCP chama isso de regras mínimas, né? Quer dizer que seria o mínimo a ser adotado para a manutenção de um preso provisório. O mínimo, né? O mínimo. Aí você já tira. Então, separação dos presos provisórios dos condenados, cela individual, preferencialmente. Como é que vai ter nessa cela individual? Se no mesmo espaço que deveria ter uma pessoa, tem três, né? Nosso sistema prisional, ele viola até as leis da física, né? Então, três corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, no nosso sistema prisional. Não são só as leis, né? A legislação, não. Até as leis da física a gente viola, né? Opção por alimentar-se às suas expensas, certo? Então, ele pode optar em não querer a comida fornecida pelo estabelecimento prisional. Utilização de pertences pessoais, né? Então, enquanto que o preso definitivo, ele recebe um kit, né, ao adentrar, né? Recebe uma camisa, uma calça, um sabonete, uma escova de dente. O preso provisório não, o preso provisório ele pode optar por usar seus próprios pertences. Obviamente, né, pessoal, a gente também tem que fazer uma separação aqui do abismo social, né, que nós temos. Essa questão de optar por se alimentar por conta própria e utilizar pertences sociais, óbvio que ele está previsto na lei, mas se a gente observar, né, que estatisticamente, né, que nossos presos são pobres e pretos, né, é pouco provável, né, que nessa população carcerária, aquelas que podem ter, né, e podem se manter sob suas expensas é um mínimo mesmo. Né? Como diria um certo radialista ali, né, nosso sistema é voltado para encarcerar pobres de tão pretos e pretos de tão pobres, né? Uso de sua própria roupa, ou quando for o caso, de uniforme diferenciado daquele utilizado pelo preso condenado, né, já que ele tem que ser diferenciado, né? Oferecimento de oportunidade de trabalho
e visita e atendimento do seu médico ou dentista. Cabe a mesma observação, né, pessoal, em relação a essa questão do abismo social, né? Obviamente, as pessoas morrem em filas de hospitais. Não vai ser lá no presídio que ele vai ter um médico particular, obviamente. Isso é o mínimo do mínimo, um, talvez na terceira ou quarta casa decimal, a gente consiga um percentual de preso provisório que consiga isso aí. E uma observação importante, pessoal, sobre esse item 6 aí, oferecimento de oportunidade de trabalho, mais na frente a gente vai discutir só o trabalho do preso. Mas eu gosto logo de adiantar umas coisas, né? E o trabalho do preso, ele tem duas faces, né? Ele tanto é uma obrigação quanto ele é um direito, certo? Menos para o preso provisório. Então, o preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar. O preso definitivo, ele tem a obrigação de trabalhar, entendendo como ter obrigação não é a mesma coisa de ser obrigado. Lembre-se da questão da identificação do perfil genético, né? Ele tem a obrigação de fornecer o material, mas ele não é obrigado, certo? Então, a mesma coisa se dá com o trabalho para o preso definitivo. É uma obrigação, mas ele não está obrigado, até mesmo porque a Constituição Federal, nas vedações às penas, né, uma das vedações que tem lá é a vedação de trabalhos forçados, certo? Então, já o preso provisório pode ser oferecido o trabalho. Outra utopia, né, pessoal? Não tem trabalho para quase ninguém dentro do ambiente prisional. E se não tem para quase ninguém, não vai ter preso provisório, né? E o preso provisório é o seguinte: se for ofertado a ele, ele pode aceitar o trabalho. Qual o benefício que ele tem? Ele começa a computar a remissão, né? A parte, mesmo não tendo sua prisão transitada e julgada ainda, ok? Então, ele pode aproveitar esse trabalho para abater, né? Para abater, não, para antecipar a pena, porque remissão, pessoal, não é abatimento de pena, é a antecipação do cumprimento de pena. Isso é bem diferente. Abatimento de pena é como é, meu povo? Agora deu um branco total. Cumprimento da pena da prisão provisória no abatimento da pena é a. Bora, meu povo, ajuda aí que eu tô aqui já esgotado. Detração, né? Então, detração é abatimento, mas a remissão não, certo? Então, isso é o que traz essas regras mínimas do CNPCP para o preso provisório. Então, vamos só recapitular o que a gente viu até agora, né? Então, a gente viu de tudo que a gente... É claro, pessoal, que a abordagem que eu dou para essa disciplina não é lendo artigo a artigo, a gente vai comentando tópicos, assuntos. Mas agora vamos ver tudo que a gente comentou, apontar quais os artigos da LEP a gente já viu, certo? Então, a gente já viu o artigo 1º, né, que traz que a execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Já viu o artigo 2º, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade dessa lei e do Código de Processo Penal, junto, também com seu parágrafo único. Essa lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhido a estabelecimentos sujeitos à jurisdição ordinária. Aqui, pessoal, a questão de jurisdição ordinária que pode não ser recolhido a estabelecimento,
só caberia aqui a justiça militar, né? Porque a justiça eleitoral não tem estabelecimentos prisionais, né? Não recolhe pessoas que são condenadas por crimes eleitorais, né? Então, crime federal, mas aí pode ir para um estabelecimento prisional de justiça comum. O artigo 3º, né, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, né? Então, aqui nós vamos ter que o direito atingido, né, para o condenado, pessoal, é só aquele efeito primário, né, que é a própria pena, e efeitos secundários, que porventura venham na sentença. Então, exemplo de efeitos secundários é o que traz o artigo 92 do Código Penal, no que diz respeito, por exemplo, a perda de poder familiar, a perda de cargo ou função pública, perder o direito de dirigir veículo automotor, ou outros que porventura venham na sentença, como, por exemplo, perder o direito de cidadania, né, de votar e ser votado. Viu também nos princípios, né, que aí se refere especificamente esse parágrafo único, ao princípio da igualdade ou isonomia, né, que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. O artigo 4º, né, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medida de segurança. Quanto a isso, pessoal, a gente vai ver mais detalhadamente quando estiver observando os órgãos da execução. Porque um dos órgãos da execução é o Conselho Comunitário, né? Então, disso que está tratando aí o parágrafo 4º, o artigo 4º, desculpem. Ainda viu, né, o artigo 5º, o artigo 5º da LEP, aqui tudo é LEP, né, pessoal? Quando eu não fizer a ressalva de que não é a LEP, é porque é LEP. Então, o artigo 5º a gente viu quando viu o princípio da individualização da pena, né? Então, a redação do artigo 5º, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. O 6º também trata da classificação e, obviamente, trata da mesma situação, né? Princípio da individualização da pena. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ou preso provisório, né? Então, essa comissão de classificação atua em relação tanto ao preso, né, definitivo quanto provisório. E o artigo 7º, também ainda em relação à comissão de classificação, diz qual é a sua composição, né? Então, ela é presidida pelo diretor do estabelecimento e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade, né? Então, é disso que trata o 7º, né? E o parágrafo único diz que, nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social, certo? Então, aí o artigo 7º traz só a formação, né, como é que é formada essa comissão. O artigo 8º, a gente viu ainda, dentro da questão da individualização da pena, né? Então, o 8º se insere na análise dos princípios, né? Então, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Então, é praticamente uma repetição do que diz lá o 6º, né? Então, para a aplicação do princípio da individualização da pena nessa fase da execução, é necessário ser submetido
essa comissão de classificação. E o parágrafo único, né, é a previsão de que a comissão de classificação também pode se estender à análise, né, do preso condenado à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, né? Então, também na situação de individualização da pena. E o artigo 9º traz uma espécie de procedimento, né, da comissão. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, realizar outras diligências e exames necessários. Então, o artigo 9º é um procedimento para a comissão de classificação. E o 9º A, né, pessoal, a gente já viu que o legislador colocou como 9º A como se fosse tivesse inserido dentro da individualização da pena, né? Tivesse inserido aí como classificação do condenado. Mas a gente já viu que não é, né? Ele está mais ligado à identificação criminal do que qualquer outra coisa, que é a questão do perfil genético, né? Então, o 9º A é o que a gente já viu, né? Que os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa, né? Ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, ou seja, os crimes hediondos. E aí deem uma olhada lá, porque o pacote anticrime estendeu bastante, né, o rol de crimes hediondos. Então, está bem extenso agora lá o parágrafo 1º da Lei 8.072. E aí diz que esses, né, que praticaram crimes com violência de natureza grave contra a pessoa ou praticaram crimes hediondos serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, né? Só lembrando que essa submissão, né, obrigatória, ela não é uma obrigação, certo? Ela é obrigatória, mas o condenado não está obrigado, fazendo sempre a distinção de quando há essa situação de que é uma obrigação e ele pode optar por não fazer, né, se insere como falta grave e aí terá sanção administrativa, obviamente respeitando o devido processo legal, né, contraditório e ampla defesa. Isso aqui também a gente já viu, né, os parágrafos do artigo 9º A, né, que a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. A regulamentação, né, esse regulamento deve fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, né, e observe, né, pessoal, que a gente hoje tem uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e dados genéticos são dados sensíveis, né? Então, a proteção de dados sensíveis, ela deve ser feita de maneira mais rigorosa. Dando sequência aí, né, a questão do perfil genético. Esse perfil genético armazenado em banco de dados, ele não fica disponível para ninguém, né? Então, para que alguém tenha acesso, é preciso pedir o acesso, a autorização ao juiz. Então, por exemplo, o parágrafo 2º traz isso claramente, né? Que a autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. E o parágrafo 3º é a garantia também do próprio dono da informação, né? Então, quem é o dono da informação é aquele que tem o seu perfil genético armazenado no banco de dados. Então, essa pessoa tem direitos, né? Não é porque ele é um condenado que não vai ter assegurado seu direito sobre seus dados, né?
Então, é isso que traz o parágrafo 3º, que deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso a seus dados constantes do banco de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Obviamente, se isso funciona basicamente como uma nova modalidade de identificação criminal, né, pessoal, é de interesse do condenado aqui no caso, né, porque só é submetido à identificação genética quem é condenado, né, após o trânsito em julgado, de ter acesso a essas informações, né? Não pode ser uma coisa tão sigilosa que o próprio dono da informação não tenha esse acesso. E o parágrafo 4º traz uma previsão, né, como o artigo 9º é recente, né, ele só poderia ser aplicado dali para frente, né? Então, o banco de dados de perfil genético, se não houvesse a previsão do parágrafo 4º, que diz que quando o condenado entra no sistema prisional, ele vai ser identificado pelo perfil genético. Então, aqueles que já cumprem pena não seriam identificados, né? Então, o parágrafo 4º vem somente no sentido de resguardar, né, aí essa possibilidade de que, durante o cumprimento da pena, pode ser recolhido material genético para identificação desse perfil, certo? Então, ele diz exatamente isso, que aquele que não tiver sido identificado por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional vai ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. E como a gente já viu anteriormente, né, o que comprova que é uma obrigação do fornecimento do material, mas que ele não está obrigado, seria aí fundamentado pelo parágrafo 8º do artigo 9º, né, em que diz que constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, ele pode se recusar, só que ele vai responder pela falta grave, né? E aí as sanções previstas lá pelo artigo 51, por aí. Isso a gente encerra o nosso primeiro conjunto de slides, não encerra a aula não, né? Não fiquem... encerra o nosso primeiro conjunto de slide, porque eu separo essa disciplina, vai ter... vocês vão receber um material chamado Lei de Execução Penal 01, 02, 03, e eu tentei juntar assuntos que fossem semelhantes, certo? Então, quanto à questão de objetivos da lei penal e dos princípios, né, a gente termina com esse conjunto de slides, certo? Então, vamos agora para dar continuidade com outro material, certo? Só um instante para eu executar aqui. Pessoal, a gente vai falar agora da assistência, certo? Então, a gente já viu, né, falando quando falou de princípios, né, que a gente tem esse capítulo na LEP da assistência, e rapidamente eu comentei, né, que reforçava a questão da assistência material, da assistência
religiosa, jurídica, do serviço social, e agora a gente vai entrar detalhadamente nesse assunto, certo? Então, a LEP prevê a assistência material, a saúde, a jurídica, a educacional, a social, a religiosa e a assistência ao egresso. Só para antecipar, né, para vocês já irem se acostumando com o conceito de egresso. Egresso é o preso, certo, que cumpriu sua pena e durante um ano após o cumprimento da sua pena. É uma das situações em que a gente caracteriza como egresso. A outra é o preso que está em liberdade condicional durante o período de provas. Então, essas duas situações caracterizam aí o egresso, né? É aquele que cumpriu pena durante um ano após o cumprimento da pena e o que está em liberdade condicional durante o período de provas. Então, mas é só para adiantar o conceito, a gente vai ver isso mais na frente, né, de forma mais detalhada. Então, vamos lá. Então, observe, pessoal, que quando a gente estiver falando aqui da assistência, como eu já adiantei para vocês, a gente, além da LEP, a gente vai ver outras legislações, né? Vai ver legislação estadual, até legislação federal, porque tem regulamento de presídios federais também, né? E aqui para nós, né? Algumas previsões chegam a ser até engraçadas, certo? É porque é uma viagem tão grande quando a gente começa a comparar o que é previsto na lei e com a realidade do sistema prisional, que se não fosse tão trágico, seria até cômico, certo? Mas vamos lá. Então, dentro da LEP, né, eu vou fazer os alertas do que tem. O que tem dentro da LEP acerca da assistência material? Então, a partir do artigo 12, nós vamos ter que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, né? A gente já começa a perceber, né, que a realidade é bem outra, né? Porque instalações higiênicas estão bem distantes da realidade dos estabelecimentos prisionais. Aí segue. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então, isso quer dizer que a administração do estabelecimento tem a obrigação de fornecer certos bens, né? E deveria ter, né, um local onde outros bens que não são de obrigação da administração do estabelecimento, mas que são permitidos o acesso ao preso, deveria ter. É tipo um comércio, uma cantina, uma coisa dessa natureza, certo? É isso que está dizendo aí o artigo 13. Aí vamos para o... Saímos da LEP, né, no artigo 12 e 13, e vamos entrar agora no Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará. Só repetindo, eu vou expor esses regimentos, né, essa legislação, tanto a legislação estadual quanto federal, quanto tratados internacionais, mas só para vocês ficarem sabendo, se vocês forem atuar, tem que saber que existe, né? Se forem atuar nessa área. Mas, só repetindo, quanto às nossas avaliações, eu só vou cobrar a Lei 7.210. Senão vai ficar muita coisa para vocês. O que diz aqui o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais no Estado do Ceará? Então, no Estado do Ceará, certo? Na seção da assistência material, certo? Que começa no artigo 102, diz: a assistência material consistirá no fornecimento de alimentação suficiente
balanceada, vestuários e instalações higiênicas. Então, nossos deputados estaduais, eles foram bem mais além na utopia do fornecimento aí, de alimentação suficiente e balanceada. Nem eu me alimento com alimentação balanceada, né? Eu só como porcaria, né, meu povo? É, é óbvio, né, que também a gente está longe disso. Outro dia eu tenho saiu uma reportagem sobre um deputado estadual do Rio de Janeiro, que ele era sócio de uma empresa de fornecimento de quentinhas que fornecia para os presídios do Rio de Janeiro. E aí, a comida que ele fornecia era comida estragada. Comida estragada. Ou seja, nem para um animal, né, a gente dá comida estragada. Aliás, os meus cachorros, né, eles só comem comida balanceada, né, porque eles comem ração. Eu não. Eu só como panelada, buchada, sarrabu, tripa de porco, fuçura, chouriço, sarapatel. Só essas comidas que não são balanceadas. Né? São quase como um infarto a cada dia. Né? Já vi que tem gente que não gosta e tem gente que gosta, né? Momento aleatório. Quando eu fazia faculdade de Direito, aí todo sábado se reunia uma turma, até depois de formado, eu acho que uns 5 anos, a gente ainda continuou se encontrando todo sábado na Rainha da Panelada. Alguém conhece a Rainha da Panelada? É uma rua ali acho que é Dionísio Torres, que é. Eu já ouvi falar, só nunca fui. Pois vá. Lá é uma verdadeira. A rua é uma verdadeira monarquia da panelada. Na esquina tem o imperador da panelada. Aí depois tem a rainha da panelada e mais na frente tem o rei da panelada, né? Então, é na mesma rua, assim, 2 quarteirões. Eu não sei nem qual era o momento aleatório aqui. Assim, aí a gente, durante muito tempo, frequentava esse local, todo sábado ia para lá, né? Nesse tempo não tinha lei seca, né? A gente passava de 11 horas da manhã até as 4 da tarde, comendo porcaria, né? Porcaria não, só essas comidas decentes, né? E tomando cerveja. E aí, uma certa vez, foi uma colega da gente, dessas bem patricinha mesmo, sabe? Quando ela chegou no local, né? Que, assim, uma pessoa com 1,80 m, ela já se sente com claustrofobia na Rainha da Panelada, porque o teto é muito baixo. Né? E ela já olhou atravessado, né? Aí, quando ela pegou o cardápio, que viu lá, panelada, buchada, sarrabui, mão de vaca, né? Aí ela olhou para a gente assim, vale que não tem nada para comer, não. Mas foi muito engraçado a cara dela, certo? Aí até a gente brincou com ela, Raquel, tu queria comer o quê? Uma folha de alface? Então não é o local adequado, né? Um local chamado Rainha da Panelada. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso mesmo, hein? Ah, por causa da comida balanceada, né? Dos nossos presos, né? Certo? Então, é isso que traz o 102 do Regimento Geral do Estabelecimento Prisional do Estado do Ceará. Aí segue, né? A coordenadoria do sistema penal destinará em cada uma de suas unidades prisionais instalações e serviços adequados à sua natureza e finalidade para o atendimento de sua população de internos. Sabe-se lá o que isso significa, né, pessoal? Né? Tanto o termo genérico aqui, né? Instalações adequadas à sua natureza e finalidade para atendimento de sua população interna. No sistema penitenciário federal, né, nós temos um regulamento também do sistema penitenciário federal, pessoal. Esse é mais engraçado ainda, pessoal. Esse é viagem total. Nem em filme a gente vê isso, certo? Só se for os presídios da Noruega, certo? Alimentação. A alimentação fornecida aos presos custodiados nas penitenciárias federais consiste no fornecimento de água potável
de jejum, almoço, jantar e ceia. Meu povo, nem eu como isso. Nem eu tenho de jejum, almoço, jantar e ceia, certo? É viagem demais, né? Atendendo aos critérios nutricionais para a manutenção da saúde e do vigor físico do preso, controlada por nutricionista. Elas são preparadas de acordo com as normas básicas de higiene. Quem aí acha que isso está a léguas de distância da nossa realidade, né? Pelo amor de Deus. Né? Se fosse desse jeito, eu já estava lá, né? Até eu queria estar lá, né? Nutricionista acompanhando com essa, como é, almoço de jejum, almoço, jantar e ceia, critérios nutricionais de manutenção da saúde e do vigor físico. É um filme que nós vamos assistir, é o primeiro que está aí na nossa lista, que é o Cela 211, que é bem engraçado, que tem uma hora... O filme conta... Eu não vou dar spoiler, não, né? Porque é um filme muito bom. E o filme conta a história de uma rebelião no presídio. E tem uma hora que as exigências dos presos é comer camarão. Eles pedem 40 quilos de camarão. Aí se esbaldam lá de camarão. Certo? Aí vamos lá. Olha só, pessoal, como é sem noção o Sistema Penitenciário Federal. Vestuário e roupas de cama e banho ofertado ao preso. Né? Ao ingressar na Penitenciária Federal, o preso recebe um enxoval contendo 2 calças de brim, 2 bermudas, 2 camisetas de manga longa, 2 camisetas de manga curta, 2 agasalhos de moletom, 2 calças de moletom, 2 cuecas, 2 toalhas de banho, 2 lençóis, um par de tênis, um par de sandália, 2 pares de meia, 2 cobertores, 2 fronhas, um travesseiro, um colchão, uma touca, um par de luva e um casaco de lã. O quantitativo dos itens no enxoval poderá ser alterado de acordo com as condições climáticas da região da Penitenciária Federal. Obviamente, né, pessoal? Seria até considerada seria até considerado tá dizendo que o filme que eu coloquei, o do Cela 211, foi removido por conta foi removido do que, Valda? Do YouTube? Ou do Ava? Ah, sim, mas eu tenho ele baixado. Porque quando eu levava os alunos para a videoteca, eu não confiava em projetar o filme online, né? Vai que a internet, né? A gente sabe, né? Como é que a internet, quando a gente quer usar, ela falha. E aí, por conta disso, eu tenho ele aqui, eu vou dar um jeito da gente assistir, certo? Mas é estranho, porque fazia anos que tinha aquele filme no YouTube, né? Mas bem que o YouTube é assim, né? Vamos lá. Obviamente, né, pessoal, alguns desses itens, como, por exemplo, moletons, casaco de lã, né? A pessoa está na Europa, né? Não pode ser fornecido por Presídio Federal de Mossoró, né? Porque pode ser considerado até tortura, né? Botar um casaco de lã e um moletom num preso em Mossoró, o pobre vai morrer. Certo? Então, pessoal, são coisas que, sinceramente, a gente fica assim, sem saber nem o que falar, por um distanciamento tão grande que há a legislação da realidade. Né? Isso consta, as pessoas que elaboram um negócio desse e botam, né, que é simplesmente para um faz de conta, não tem vergonha, não, né? Sinceramente. A gente tem o Alep, né, que já é
fora da realidade. Aí vem o estadual, que foi mais além da realidade, para fora da realidade. E aí, quando chega no sistema penitenciário federal, parece que ele está tratando dos presídios da Noruega, da Holanda, né, onde fecha um presídio por falta de preso, né? Ainda, pessoal, no sistema penitenciário federal, fala que de material de higiene pessoal que é garantido ao preso. Então, ao ingressar na penitenciária federal, o preso recebe os seguintes materiais de higiene pessoal: um sabonete, um rolo de papel higiênico, um frasco de desodorante, uma escova de dente, um tubo de creme dental, uma porção de detergente e um pano de chão, né? É, aqui não tão longe, né, da realidade, mas sabe-se lá se isso acontece. Como é que a ONU trata isso, pessoal? Então, a gente tem as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU. Então, isso foi adotado em 1955, pessoal. Isso aqui é o Tratado de Genebra, certo? Então, foi adotado pelo primeiro Congresso das Nações Unidas sobre prevenção do crime e tratamento de delinquentes, realizado em Genebra, né? E aprovado pelo Conselho Econômico e Social da ONU através de sua resolução 663 de 1957, certo? Então, são 13 procedimentos para a aplicação efetiva dessas regras mínimas. E o Brasil é signatário, né? Por isso, pessoal, que o Brasil é obrigado a escrever essas legislações tão distantes da realidade. É porque, como ele é signatário de tratados internacionais, né, ele se vincula aos tratados, e aí, formalmente, ele atende o tratado, mas materialmente não, né? Então, vamos lá. Todos os locais destinados aos presos, especialmente aqueles que se destinam ao alojamento dos presos durante a noite, deverão satisfazer as exigências da higiene, levando-se em conta o clima, especialmente no que concerne ao volume de ar, espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação. Vejam só, isso aqui é, é da posição da ONU, né? Isso aqui, o Brasil aderiu a isso. Em todos os locais onde os presos devam viver ou trabalhar, as janelas deverão ser suficientemente grandes para que os presos possam ler e trabalhar com luz natural, deverão estar dispostas de modo a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial. B, a luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou trabalhar sem prejudicar a visão. Vejam só, tudo isso que a gente está vendo de assistência material aqui até agora, ele se destina, pessoal, a cumprir o princípio da dignidade da pessoa humana e da humanização das penas, né? 12. Não só a questão aqui da ONU, mas a questão dos regulamentos federais, estaduais e da LEP. As instalações sanitárias deverão ser adequadas para que os presos possam satisfazer suas necessidades naturais no momento oportuno, de um modo limpo e decente, certo? Essa decência passa longe aqui da gente, né? As instalações de banho deverão ser adequadas para que cada preso possa tomar banho a uma temperatura adaptada ao clima, tão frequentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana em um clima temperado. 14. Todos os locais de um estabelecimento penitenciário frequentados regularmente pelos presos deverão ser mantidos e conservados escrupulosamente limpos. Quanto à alimentação, o que diz a ONU? A administração fornecerá a cada preso, em horas determinadas, uma alimentação de boa qualidade, bem preparada e servida, cujo valor nutritivo seja suficiente para a manutenção da sua saúde e das suas forças. Isso é praticamente aquele regulamento dos presídios federais, ele praticamente copia, né, isso aqui, quando fala ali de manutenção do vigor físico do preso.
Todo preso deverá ter a possibilidade de dispor de água potável quando dela necessitar, também copiado lá pelo regulamento federal e estadual dos presídios. Pessoal, eu vou parar por aqui, né? Na próxima aula a gente continua da assistência à saúde, certo? Eu gostaria que vocês digitassem a matrícula de vocês aí do lado, certo? E quando terminar de digitar, eu paro a gravação e aí vocês perguntem o que quiserem a respeito do que quiserem, certo? Com exceção de empréstimos financeiros, porque eu sou liso. Beleza? Vamos lá. Então,